Então vamos lá, essa é uma dúvida muito pertinente, né, em relação, Zé, eu preciso, né, qual que eu devo escolher? Reels, Stories, né, Reels agora a gente consegue patrocinar agora, Post ou Story, qual que eu devo escolher para atrair mais seguidores, tá? E a gente precisa entender que cada um, querendo ou não, tem uma finalidade. Um exemplo, eu gosto muito de patrocinar Stories, porque o Story a gente consegue ter uma comunicação mais direta ali. Então você vai ter que entender que o Stories, para mim patrocinar também, isso que é uma coisa que a gente tem que entender. O Stories, para a gente patrocinar, a gente vai ter que criar um Stories e nas 24 horas ali eu vou ter que botar o impulsionar ali e patrocinar, tá? Eu vou pegar aqui, ó, no meu celular, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Vamos ver aqui que a CM tem um Story, tô atualizando aqui. E aí tá aqui, ó. Tem um Story há 22 horas atrás, vamos ver pegar esses Stories aqui, ó, que ela tá falando. Vamos falar que eu queria um exemplo, esse Story aqui, ela tá falando. E como que eu faço um Stories falando, né, geralmente para me atrair seguidores? Eu costumo falar que para você fazer um story, para você impulsionar, para você trazer seguidores, é legal você falar assim, começar primeiramente com o seu nicho, tá? Então, um exemplo, vamos falar que você é micropigmentadora. Você vai começar o seu story falando assim, ei, você que é micropigmentadoras. Por quê? Porque já começa tendo, um exemplo, uma conexão. Claro, isso se você quer atrair micropigmentadoras. Um exemplo, se você quer atrair seguidores, um exemplo da sua cidade. Um exemplo, a gente é de Cachoeira Paulista. A gente começaria, ei, você que é de Cachoeira Paulista, a pessoa, opa, sou eu, por exemplo, sou eu microorientadora. Então você vai começar um story assim, lembrando que você precisa gravar o story, postar ele lá no seu stories lá, e deixar eles por 24 horas. Não adianta você colocar como melhores amigos, como ali privado, não. Você tem que deixar ele, infelizmente, é o problema dos stories. Então você vai começar fazendo essa conexão, falando a cidade ou o nicho que ela é. E aí você vai falar sobre o que é o problema que você resolve, qual que é a dor, o que você ajuda. Um exemplo, sou micropigmentadora, eu tenho a técnica XYZ que ajuda micropigmentadoras a acelerar o seu resultado ou a ter uma micro mais natural, se você é para micro. E se você é um exemplo da sua cidade, um exemplo, eu sou de Cachoeira, ei, você que é de Cachoeira Paulista, já imaginou você ter uma sobrancelha que realça o seu olhar, que transmite beleza? Então você vai falar o que você faz. Um exemplo, a gente trabalha com naturalidade, a gente poderia falar naturalidade. Então, qual que é, tipo assim, o que se eu perguntasse para você hoje, o que você faz, assim, o que você muda nas pessoas? Então, você vai falar isso, tá? Então, você vai pegar a sua localidade, essa localização, o que você faz e você vai fazer uma CTA. CTA, um exemplo, dentro do meu Instagram, eu ajudo mulheres a melhorar a sua micro. Você quer saber mais? Clica aqui para me seguir. Você vai fazer isso. Você vai fazer uma CTA para que ela siga você, entendeu? Esse é o foco. Então, você vai falar uma frase de conexão, então falar para o nicho ou a sua localização, vai falar o que você ajuda, o que você resolve na vida dela e vai fazer uma CTA para fazer com que ela siga você. Tá? Então porque vai ter um botão ali abaixo para seguir. E aí é um exemplo aqui, ó, esse story está dentro das 24 horas, tá? Vocês estão vendo aqui no meu lado a tela do meu celular. E aí tem aqui, ó, turbinar, se vocês for ver aqui embaixo, aqui tem o turbinar. Então eu clico aqui, ó, falou até, ó, vamos lá, olha que legal que deu até um problema aqui, ó. Não é possível turbinar o store. Talvez você não consiga turbinar o store por motivos tais como há quanto tempo o store foi criado, possíveis violações, tá? Olha que legal. Então é até legal dar esse erro aqui, a gente vai analisar para ver aqui, ó, quais mídias que ele tá me deixando patrocinar esses stories, tá? Bom, ele tá carregando aqui, porque o que acontece, olha lá, vamos lá, o que eu tô acreditando que está acontecendo. O Instagram tá atualizando, então o que acontece? Ele não tá deixando atualizar. Eu vou atualizar aqui de novo, é até legal dar esse erro pra gente saber, tá? Pode ser que aconteça com vocês. Vamos ver isso daqui, ó, ele não tá deixando eu patrocinar nenhum stories nas últimas 24 horas. Perfeito, olha para vocês terem ideia, eu entendi aqui por que aquele stories eu não tava conseguindo, né? Porque, ó, se vocês forem ver aqui, ó, esse story aqui, ó, ele foi gravado, a Emily gravou ele em 4 sequências.
Então o Instagram, ele entende que é um story que tem continuidade, então por isso que ele não deixa. Se eu vim aqui, um exemplo nesse story aqui, ó, que é um vídeo, eu consigo patrocinar. Então vocês têm que entender, e é até legal falar para vocês aqui, que o story, você só consegue patrocinar se for um story. Então você precisa ter a sua mensagem ali, por isso que é até legal você scriptar, você colocar o que eu vou falar e tem que dar 15 segundos, tá? Porque não pode cortar. Se cortar, vai dar esse mesmo erro, que não é possibilitado você patrocinar aquele story naquele momento. Então, faça a sua chamada para a ação, o seu texto ali, que tem que ser durante 15 segundos. Então, fale uma frase para conectar, fala que você ajuda as pessoas e a sua CTA para seguir em 15 segundos que você vai conseguir. O Stories, ele tem um alcance melhor, tá? Para seguidores ele vai dar mais resultados, só que tem esse problema, que você precisa gravar ele, tem que estar entre as 24 horas. Quando você vai estar patrocinando lá, você vai ter que colocar ali que você vai pausar aquele criativo, porque senão você não consegue patrocinar outras vezes se ele passar do tempo, tá? Aí a gente vai pro feed, tá? No post ali. Por que escolher o post? O post ele tem a facilidade de, um exemplo, você não precisar criar um post ali do zero, ali, um exemplo, e tá patrocinando nas 24 horas, como eu falei. Você pode escolher um post ali que já teve um engajamento muito bom no orgânico e agora você quer levar essa mensagem para mais pessoas, então você viu lá no post que deu tantos seguidores no orgânico. Pô, esse aqui é um post legal, eu vou patrocinar ele para mim ter mais pessoas ainda como seguidores. Então é legal. E hoje tem o Reels, tá? O Reels é como a gente tá vindo agora, né? Eu falei na aula passada essa atualização. Então é algo recente. Eu não consigo falar para você, pô, Zé, olha, deu muito resultado o Reels, porque a gente não patrocinou nenhum Reels ainda, porque a conta da Emily, ela tem uma atualização um pouco mais atrasada do que as demais contas. Não sei se é porque ela tem a conta muito antiga, não sei. Na minha conta já atualizou, né? Faz tempo já essa aba de Reels. Então não falo. Hoje, o que eu aconselharia para você? Patrocine stories, crie esse story para você testar, tá? Grave ali, fale. Uns posts que tá perfumando bem no orgânico, então você atraiu bastante seguidores, e também faça algum teste com algum Reels. A gente não vai conseguir metrificar ainda, saber quantos seguidores deu por aquele Reels, mas é muito importante que a gente vá testando, tá bom?